Um prazer estar com vocês todos. Muito obrigado por estar conosco, né? E hoje, no nosso webinar, nós temos o privilégio de contar com o Eduardo Faro. O Eduardo Faro é uma pessoa muito especial, né, para nós, um parceiro já de longa data, trabalhando nos nossos cursos, né, do nossos MBAs, nos nossos cursos de pós-graduação, em cursos especiais. E o Faro é uma pessoa que tem uma experiência muito grande em empresas internacionais e também em consultorias internacionais, em vários campos de atuação. E hoje está numa atividade mais solo, né, mais independente e é uma pessoa que tem uma ampla experiência em gestão de pessoas. E vai dividir com a gente um tema muito particular, um tema muito caro para a gestão de pessoas. Infelizmente, é muito pouco explorado e trabalhado, né? Tanto na academia como no mundo empresarial e extremamente crucial nos tempos que nós vivemos, né? Então, além do privilégio de contarmos aqui com o Eduardo Faro, o Eduardo traz um tema assim muito importante para a nossa reflexão. Eduardo, brigadíssimo pela tua presença aqui com a gente, né? E passo a palavra para você, por favor. Tá ótimo, professor Joel. Obrigado aí pela introdução, brilhante como sempre. Eu vou compartilhar minha tela, eu fiz um material aqui para mostrar para vocês, e aí eu acho que tem algumas informações bacanas que aí a gente vai navegando juntos aqui, conversando um pouco a mais, tá? Muito bem, gente. Então, assim, eu queria dar um overview para vocês sobre esse tema, né? A gente tem 45 minutos para conversar, mais as perguntas depois. Daria para a gente ficar bastante tempo aqui conversando sobre isso, tá? Mas esse tema de planejamento de pessoas, como o professor Joel introduziu, é um tema que é muito necessário, né? Existe uma demanda, existe uma necessidade de discussão, de estruturação, né? De modo geral, nas empresas. E é um tema que é aplicável a todo tipo de empresa, né? Empresa grande, empresa pequena, né? O microempresário, todo mundo tem que planejar, né? Como que você vai lidar com pessoas no futuro, né? Para entregar os seus serviços, os seus produtos. Isso vale também para o terceiro setor, para o governo, tá? Então, esse é um tema que interessa aí para vários setores da economia e, né, diferentes empresas e organizações. Então, né, o professor Joel já deu uma apresentação, né, breve aí de quem que eu sou, né? Então, eu já estou há 25 anos atuando como consultor aí no mercado. Sou professor, né, da FIA já há uns 10 anos, né, professor? E hoje tenho a minha consultoria, né? Então, toco aí as duas atividades, na academia, né, e na minha consultoria. Mas eu tive um passado, uma trajetória em consultorias internacionais, né? Então, passei aí por uma das grandes, né, que se chama Big Four. Minha última passagem foi na PwC, né? Fiz na carreira de consultor, atendendo clientes externos nos temas de pessoas, e, ao mesmo tempo, também tive a experiência de gestão, né, e executiva dentro dessas firmas. Tá? Sou formado em administração, fiz um MBA, né, depois lá na COP no Rio, e tirei algumas certificações ao longo do tempo. Né? E fiz um mestrado também na PUC, né, também voltado para o tema de pessoas. Então, ao longo dessa trajetória, gente, assim, né, eu tive uma experiência bem mais prática, assim, atuando junto com os meus clientes, né, entendendo os problemas deles, né, pensando em soluções aí na área de pessoas, em vários temas diferentes. Mas, assim, eu acho que havia de em comum era a questão da estratégia, né, do vínculo da estratégia, de se implementar, né, alguma política, mudar algum processo, algum conceito diferente. Tá? Então, era sempre essa vinculação com a estratégia. E tive uma meia dúzia também de projetos aí voltados a planejamento estratégico, a planejamento de pessoas. Então, eu vou compartilhar aí a minha experiência também, né, nessa parte de atuação como consultor. E, além disso, né, assim, a gente tem muito conhecimento disponível no mercado. Né? Então, como eu fiz parte de grandes consultorias, né, toda grande consultoria tem esse hábito de produzir conhecimento, né, o que chamamos de thought leadership. Então, muito do que eu tirei aqui da nossa conversa, eu usei esses relatórios que estão disponíveis. Assim, né? Vocês conseguem baixar ali na internet, não só no meio acadêmico, mas, né, de consultorias que, né, trazem insights, reflexões, projeções, que olham o futuro, perspectivas, né, de executivos, enfim,
que são muito úteis para quando a gente vai falar sobre planejamento, sobre pensar no futuro. Então, aqui tem algumas capinhas, né? Eu não pus todas, mas ao longo da nossa conversa eu vou apresentando alguns dados. Então, vocês vão ver, né? BCG, coisas da Mercer, da Gartner, da McKinsey, Deloitte, da própria PwC, da Korn Ferry, né? Tem boas produções. Então, está tudo meio que baseado nessas referências, que são referências de boa qualidade, estimula aí que todos, né, busquem e peguem mais conhecimento, né, nessas fontes, tá? E aí eu queria começar também justificando por que tempos turbulentos, né? Acho que não quero chover no molhado, né? A gente sabe que a gente está passando por momentos bastante turbulentos ultimamente. E aí, quando eu penso em turbulência, eu penso em forças, né? Então, essa imagem do mar em movimento, né, tem efeitos da gravidade, da rotação da Terra, né, da topografia, clima, tem um monte de coisa influenciando esses movimentos que vão determinar as correntes, as rotas de navegação. Então, eu trago um pouco essa metáfora, né, para que a gente entenda que muitas vezes são forças que a gente não consegue evitar, né? São forças que vêm, né, tendências que a gente não consegue evitar ou controlar, pelo menos de forma pontual, mas a gente consegue se preparar para elas, se planejar para elas, né? E muitas vezes elas são muito complexas de serem compreendidas, né? Algumas forças afetam as outras, mas podem ser previsíveis em algum grau, mas todas também requerem, né, um certo grau de adaptação das empresas, das organizações, para lidar com essas forças, né, e se adaptar para sobreviver ou para prosperar. Tá? E aí eu trouxe uma visão de 5 forças. Tá? Isso aqui não é exaustivo, tá? Não é essa a intenção. Dava para falar muito sobre cada uma dessas forças, mas eu trouxe um compilado, né, do que a gente está vendo aí no mercado, daquelas principais forças que podem determinar essa questão do planejamento de pessoas. Tá? Então, o foco aqui é como que essas forças determinam, né, impactam as organizações, e isso requer a necessidade de a gente pensar pessoas para o futuro. Tá? Então, né, eu queria, né, começar aqui pelas questões, né, geopolíticas, né? Então aqui a gente tem, né, uma série de questões aí ligadas a tensões, né, a formação de diferentes blocos econômicos, novos marcos regulatórios, regimes políticos, né, e questões ideológicas cada vez mais polarizadas, regionalizações, né, ou tal desglobalização, né, aquela tendência de, né, fazer mais perto do centro. Então, são todas forças que, né, podem, de alguma forma, impactar a forma como a gente pensa pessoas no futuro. Né? Então, trazendo um exemplo concreto, eu acompanho um caso de uma empresa de fertilizantes europeia, né, que tem uma operação importante aqui no Brasil, e que, por decisões da matriz, né, de entrar no boicote aos produtos russos, né, perdeu ali 2 matérias-primas essenciais para o produto que eles oferecem no mercado. Né? É claro que são movimentos complexos de serem previstos, mas a gente tem que trabalhar com cenários. Né? No final, isso acabou acarretando uma necessidade, uma disrupção muito grande, né, na cadeia deles, e afetou a operação deles aqui, onde teve que ter uma redução de 40%. Né? E aí, quando a gente não planeja essas coisas com alguma antecedência, a gente tem a entropia, né? Porque aí o processo é muito mais doloroso para todo mundo, né? Porque envolve demitir pessoas, repensar estruturas, né? E tem que ser tudo muito, muito rápido, né? Então, é um exemplo, né, de como que está ligado e está conectado a essas questões pode impactar pessoas no futuro, planejamento de pessoas no futuro. E todos os temas de incertezas econômicas, né, que impactam aí, né, níveis de investimento, de crescimento, né, ou de fusões e aquisições, e como que isso pode impactar a contratação de pessoas no futuro para dar conta desse crescimento. Tá? E isso está totalmente vinculado aos cenários econômicos que a gente acredita que vão acontecer. Tem todos os temas ambientais, né, também, né, a gente acompanhou recentemente no Sul, né, onde várias operações foram impactadas, isso pode acontecer em outras regiões, né, então muitas vezes cabe planejar esses cenários, né, do ponto de vista de pessoas, de como você vai lidar com isso. Tem um tema enorme de tecnologia, de disrupções tecnológicas, né, onde tem uma série de temas aqui, como inteligência artificial, né, robotização, nanotecnologia. Tá? Não vou passar um a um aqui,
Mas eu vou destacar um deles, que acho que é muito importante para planejamento de pessoas, que é a questão da inteligência artificial, né, todos os processos tecnológicos que podem substituir pessoas. Tá? Tem os temas demográficos, né, e de mudanças de valores. Então, a gente, né, vem vendo cada vez mais o tema de diversidade sendo incluso nas discussões de planejamento de pessoas. Então, eu vou planejar pessoas para o futuro, né, eu tenho que considerar essa dimensão como uma dimensão importante atualmente, né, isso sempre deverá ser. E até assim, questões demográficas, né, a gente não sente tanto, né, por um lado, que é a questão de migrações, né, de falta de mão de obra, então, com toda essa discussão nos Estados Unidos e na Europa sobre receber migrantes para dar conta, né, da falta de mão de obra, mas a gente tem outros temas, né, ligados ao envelhecimento da população, né, e que eu vou aprofundar também aqui com vocês. E aí, né, eu vou falar um pouco mais sobre inteligência artificial, sobre as questões geracionais, né, que eu acho que a gente tem falado muito sobre as novas gerações, geração Z, e os impactos, né, disso no planejamento de pessoas aí para os próximos anos, e, né, falar sobre o envelhecimento da população, que é outra força que pode impactar bastante o planejamento de pessoas. Tá? Eu acho que são três importantes, tem outras aqui, mas aí, né, talvez fique para a próxima. Acho que quando a gente fala de inteligência artificial, né, existe toda uma visão, né, positiva, né? A gente tem visto um movimento, e pesquisas mostram isso, né? Então, 69% dos presidentes estão otimistas em relação aos benefícios que isso vai trazer. Coursera, outro dia, né, publicou outra que dizia que 72% dos CEOs estão investindo em inteligência artificial. Recentemente saiu uma reportagem sobre como as Big Four estão investindo bilhões nisso. Então, é uma força muito transformadora, né, que está sendo adotada de forma muito rápida, né, muito mais do que outras tecnologias, como internet, smartphones. E aí a promessa é que a inteligência artificial vai trazer mais desempenho, né, tem essa capacidade de performance, e também, né, mais e melhor experiência. Né, as experiências serão melhores. Agora, por outro lado, né, existe uma visão de preocupação em relação ao impacto disso, né, nas pessoas, as próprias pessoas. A outra estatística é essa, né, quase 60% das pessoas estão preocupadas em perder seus empregos. E aí, né, isso tem muito a ver com a necessidade de reskilling, de aprender novas habilidades, novas competências, né, que muita gente não sabe ainda. E também tem a ver com a questão de substituição, né, do trabalho das pessoas, onde você coloca inteligência artificial, automação, né, para substituir o trabalho das pessoas. E aí, do ponto de vista de planejamento, né, eu acho que esse tem que ser um tema totalmente na pauta, né? Ou seja, como que a gente vai lidar com isso, né? Que novos skills a gente precisa acelerar o desenvolvimento, captar, e como que a gente vai pensar nessa questão da eventual substituição das pessoas ou de parte das atividades delas, tá? Além, é claro, né, de todas as aplicações que também a inteligência artificial proporciona para a gestão de pessoas em geral, tá? Que é uma visão assim, mais de processo, de experiência bem interessante. Tá? Então, acho que tem uma primeira reflexão sobre essa. Acho que tem dois lados, né, e é um tema que tem que estar na pauta. Quando a gente vê assim, a multiplicidade de aplicações de inteligência artificial na área de gestão de pessoas, tem muita coisa. Isso aqui foi o professor David Urich que compilou, né, meio que um exercício inicial de projeção de coisas que estão acontecendo no mercado. Né? Então, a gente vê soluções né, de aquisição de talentos, né? Então, já tem, né, plataformas que fazem match de perfil, né, que mapeiam candidatos em determinadas regiões. A gente já começa a ver na área de desenvolvimento também, né, personalização de jornadas, né, e como que você cria ali uma experiência, né, mais personalizada para cada um. Na área de gestão do desempenho, análise qualitativa de dados, né, eu mesmo já usei em análise de 360, né, com comentários qualitativos, né, como que você compila aquilo tudo para chegar a conclusões. Né? Então, tem esse potencial interessante. Na área, né, experiência, né? Ter chatbots, né? Ter, né, suporte 24 horas, onde você pode tirar uma dúvida, eventualmente ter até algum suporte
psicológico inicial, né? Já existe esse potencial e essa prática. Né, na área de planejamento de pessoas em si, né, onde você pode utilizar a inteligência artificial para analisar uma massa de dados gigantesca, né, fazer projeções sobre o que pode acontecer, né, com as pessoas. Tá? Então, tem muita coisa em teste, muita coisa sendo desenvolvida, mas é algo, né, que, né, a gente tem que estar de olho. Né? Acho que a grande questão é quais que fazem sentido adotar e como que a gente foge de modas, né? Porque muitas vezes tem, né, as modas de algumas plataformas, tudo que sai adotando, mas não necessariamente aquilo está conectado à estratégia de pessoas. Tá? Então, então, tem essa primeira visão da inteligência artificial, dessa força. Tá? A outra visão é aquela visão da substituição das pessoas, né? Da automação de skills, automação de competências. E aí, né, assim, há uma grande preocupação, assim, 40%, esse aqui é um dado da McKinsey, que 40% dos americanos poderão ter que mudar de atividade até 2030 devido à digitalização e automação. Tá? Então, isso é uma mudança bastante significativa. E aí tem um dado assim, interessante também, que foi publicado, né, no Olhar Digital, sobre aquelas profissões que vão acabar primeiro, né, ou aquelas profissões que têm mais potencial, né, de diversas tarefas, atividades esvaziadas por inteligência artificial. E aí tem um ranking enorme, tá? Mas, assim, já de imediato, nos próximos 6 meses, revisor de texto, né, assistente virtual, atendente de telemarketing, são profissões, né, mais facilmente né, poderiam ser digitalizadas, dizer assim. E outras profissões, né, levariam mais tempo, mas tem profissões assim que chamam atenção: arquiteto de software, engenheiro de produção, cientista ambiental, né? Então isso aí né, a partir de 60 meses, né, poderia ser substituído. É claro que assim difícil a gente fazer essas projeções, mas só para a gente exercitar, né, o pensamento. Acho que no último livro do Yuval Harari, né, ele traz um pouco essa reflexão, né, de que tudo que a gente faz, que é processamento de informação, a informação dentro, a informação fora, isso pode virar né, pode ser automatizado. Tá? Então, o médico, né, prescritor de medicamentos em função, né, de um protocolo, isso pode ser automatizado. Um advogado que, né, vai ali ver as leis e, né, fazer um parecer baseado nas decisões, então, pode ser automatizado. E aí é claro que, assim, a questão é o tempo, né? O quanto tempo que isso leva para acontecer, mas eu acho que tem que estar no nosso radar. Teve uma publicação também do MIT, né, junto com a IBM, que dizia que não vai ser tão rápido assim, né, que tem muitas tarefas que economicamente ainda não são viáveis serem automatizadas, né, e até tecnicamente. Tá? Então, pode ser que leve mais tempo, mas a questão, né, a questão certa é que muitos skills serão substituídos, muitas competências serão substituídas. E aí talvez não se trate tanto assim de ser, né, o homem ou máquina, né, mas é o homem com a máquina, né, vai ser o par digital, né, o digital twins, onde você vai trabalhar junto com a máquina, né, isso vai ser, né, né, o seu par aí no trabalho. E aí o que resta para a gente? Né? O que resta para a gente parecem ser o que se chama das soft skills, das power skills, people skills, né? Os nomes não são perfeitos, mas estão muito mais relacionados a mindset, traços de personalidade, comportamentos, motivação, atitudes. Tem muito mais a ver com essa parte comportamental, né, que é diferente das hard skills, né? Que aí a gente está falando, né, de estatística, análise de dados, né, código de programação, que isso seria mais facilmente automatizado. Tá? Então, por exemplo, né, um médico, né, que vai atender uma criança que tem um braço quebrado, tem ali, né, uma série de habilidades que ele está colocando em prática que dificilmente uma máquina conseguiria fazer. Tá? Então, assim, acho que tem essa reflexão e do ponto de vista de planejamento de pessoas. Né? Então, acho que, assim, primeiro, mapear as oportunidades de automatização e ficar, né, antenado do que está acontecendo em cada segmento, né, específico, né, na sua indústria. E muitas vezes isso vai ter que levar ao tal job design, redesign, né? Vai ter que redesenhar funções, né? Vai ter que eliminar funções, enriquecer determinadas tarefas. E aí, né, também o outro ponto é fazer uma gestão muito mais baseada nas habilidades, né, nas competências, do que nos cargos, nas qualificações. Tá? Eu acho que, finalmente, né, acho que outro ponto é planejar,
né, como que a gente tem que planejar melhor essas tais power skills, soft skills, que tradicionalmente não é algo que a gente coloca muito foco no processo de planejamento, né? A gente acaba se focando mais nos aspectos objetivos, né? Mas eu acho que a gente tem que, todo mundo tem que pensar que tem que ser um pouco mais Disney no futuro. Né? A Disney, né, gasta muita energia no processo seletivo e avalia valores, comportamentos, né? Porque eles dizem que toda a parte de hard skills, né, competências mais técnicas, eles desenvolvem depois na pessoa. É que o mais difícil é essa parte, né, mais comportamental, né? Então, também acho que fica como uma reflexão, né, dos impactos dessa força aí para a gente do ponto de vista de planejamento. Tem o tema das gerações, né, que é uma outra força importante. Tá? Claro que assim, a gente tem que tomar todos os cuidados quando a gente olha isso, porque isso tem muita influência da cultura norte-americana, europeia, né? Acho que tem muitos preconceitos e vieses. Né? Um deles é a gente achar que todo, né, geração Z no Brasil é igual, não. Tem camadas sociais, né, realidades sociais distintas. Né? Muitas vezes isso aqui é muito baseado na classe média, então tem que tomar um pouco de cuidado. Mas acho que dá né, uma boa reflexão, né, sobre os desafios que a gente tem olhando para frente do ponto de vista de planejamento. Né? Então, acho que, primeiro, assim, é uma gestão multigeracional. Tá? Então, é lidar com a geração Y, né? Ainda tem o pessoal da geração X, né? E tem o pessoal, né, dos baby boomers ainda no mercado de trabalho, em diferentes proporções, mas acho que o primeiro desafio é isso. Mas quando a gente fala de geração Z, né, o que tem gerado uma certa preocupação é a questão, né, primeiro, dessa questão dos neném, né, é uma questão que tem sido falada, que é importante, né, e eu acho que também tem duas perspectivas aqui, tem o neném do ponto de vista de vulnerabilidade social, né, que pessoas que não necessariamente escolheram estar ali, e tem, né, acho que os neném que por escolha. Né? Então, e aí tem todos os preconceitos, né, as observações, né, de como que ele se comporta no trabalho, como é desafiador. Né? O fato que, assim, né, na geração neném, a gente está falando de 23%, né, desses jovens nessa faixa etária, e o Brasil está em segundo lugar. Então, tem muita gente nessa situação. Tá? E aí, o que essa nova geração, né, que nasceu aí depois dos anos 2000, né, já está entrando no mercado de trabalho, começou a entrar no mercado de trabalho, que essa geração traz de diferente, né? O que parece ser diferente. Então, primeiro, assim, processamento muito rápido de informação, múltipla tarefa, né? Ao mesmo tempo com baixa disposição a ficar concentrado numa coisa só, o tal attention span, desapego à propriedade, né? Muito, né, dizem que tem pouca resiliência porque, né, ao lidar com as dificuldades as organizações acabam, né, preferindo deixar, e também com uma preocupação socioambiental, né, mais diferenciada em relação às gerações anteriores. E gostam de um ambiente flexível de trabalho, né, onde você tem a flexibilidade de horário, né, onde o horário não seja algo tão importante, que tem um dress code mais baseado na vontade pessoal, né, na identidade de cada um, e com uma comunicação, né, bem mais informal. Né? Então, eles acabam encarando a carreira e a aprendizagem uma experiência, né, onde eles vão, né, aprender através de múltiplos canais. Né? Então, é diferente, né, de quando eu era jovenzinho, né, que era a universidade, né, os cursos, né, qualificados, etc. Agora tem milhões de plataformas e tem as redes sociais, né, onde você também tem muito conteúdo. Então, assim, a geração tem, né, acesso a isso e que vê a carreira, né, não como uma lealdade à empresa, mas lealdade à experiência, né, com muita propensão à mobilidade, a mudar de experiência ao longo da sua carreira, né, valoriza desenvolvimento, valoriza propósito, mas também valoriza segurança, né, crescimento na carreira, né, e também com altas expectativas, né, de remuneração, inclusive. E outro aspecto que tem se falado também é uma baixa ambição para liderar, assim, de ser líder no futuro. Né? E aí, assim, essa turma vai ser 35%, né, da liderança daqui a 10 anos.
né? Então, o que a gente, do ponto de vista de planejamento, a gente deveria estar pensando? Assim, deveria estar pensando muito que experiência a gente vai prover para essa turma, né? Em termos de tecnologia, de autonomia, né? De propiciar essa carreira com mais mobilidade, né? Como que eu vou tratar os temas, né? ESG, né? Principalmente ambientais, sociais, né? Com essa turma, né? Como que eu vou, né? Trabalhar a questão de flexibilidade e não contar muito com a questão da retenção, né? Porque eu acho que não é um valor, né, dessa nova geração ficar muito tempo numa mesma empresa, né? Tem esse valor de rodar, de experimentar coisas diferentes. Também, assim, do ponto de vista de qualificação, né, como que as qualificações mais voltadas à mentoria, uma aprendizagem mais ativa, também poderiam ajudar mais, né, essa nova geração, em contraposição a aprendizagens mais tradicionais. Tá? E toda a discussão dos modelos ágeis também, né, como que o modelo ágil poderia ser um potencial motivador também, já que é um modelo que promete autonomia, né, decisões mais descentralizadas, relações mais horizontais, colaborativas. Então, isso tudo, né, são práticas, né, que podem ser pensadas do ponto de vista de planejamento de pessoas, já que com essa turminha que a gente vai contar. Né? E aí, né, acho que para gravar, né, essa situação toda, a gente ainda tem uma falta de, né, mão de obra jovem, né, porque a gente está passando por um processo de envelhecimento da força de trabalho, que é a outra força que, né, e a última que eu queria compartilhar com vocês. É, e aí o que, né, vai acontecer, na verdade, é que até 2034, né, 40% da população brasileira na idade, né, economicamente ativa vai ter mais de 45 anos, né? É, e aí, assim, esse é um alerta que já está se fazendo já há bastante tempo, né? A PwC já tinha publicado um relatório há uns 10 anos atrás. Me parece que a hora é essa, né? Da gente pensar em planejar pessoas considerando essa questão do envelhecimento da força de trabalho. Tá? Não é um movimento só no Brasil, né? É um movimento que está acontecendo globalmente. E aí a gente pode ver assim, nessa pirâmide etária que aparece aqui, é como que a gente vai estar em 2034. Né? Então a gente vai estar com muito mais gente lá em cima. E isso é decorrente de uma série de fatores, né? Então, quedas em taxa de natalidade, expectativa de vida aumentando, né? Mudanças em padrões sociais, familiares, né? Todo o processo de urbanização e educação. As pessoas estão tendo cada vez menos filhos, as pessoas estão vivendo cada vez mais. E aí, assim, a gente vai ter que pensar, né, principalmente para essa população, que benefícios vão ser importantes para eles. O tema benefícios será importante. Né? É uma população em que benefícios fazem diferença, porque, né, já está numa condição de idade diferente. A gente vai ter que pensar também na seniorização da liderança, né? Porque provavelmente a gente vai ter pessoas mais velhas, né, em posições de liderança, e os impactos que isso também causa do ponto de vista de sucessão, né, de inovação, e todo o processo de reciclagem que a gente vai ter que fazer com as pessoas que, eventualmente, né, vão ajudar, né, no mercado de trabalho a suprir a falta, né, de trabalhadores mais jovens, e vão ter que se reciclar, né, em novas competências. E, eventualmente, né, a gente pode ter impacto do ponto de vista de como a gente trabalha melhor, né, esse conceito de, né, work anywhere, né, já que a gente tem acesso a outros mercados, né, e a gente pode contratar profissionais de outras geografias, com, né, a flexibilização aí nas interações, né, com o uso do trabalho remoto. E, ao mesmo tempo, está preocupado com a fuga de cérebros, né, porque assim, nos últimos anos teve uma fuga, né, importante aí de profissionais qualificados do Brasil. E aí junta-se, né, a velocidade com que a gente consegue produzir profissionais qualificados, né, tem um monte de estatística aí, né, da Brascom, né, na área de tecnologia, falando que faltam profissionais aí na área de desenvolvimento de tecnologia, tem, né, esse tema aí abordado na CNI sobre a falta de engenheiros. Então, tem uma série de gaps, né, que, né, no cenário da gente crescer, né, da gente continuar crescendo como economia, vão causar um impacto importante e a gente vai ter que se planejar, né, para isso. Tá?
E, finalmente, né, eu acho que a sexta força é a questão da aceleração, né? Então, tudo isso que a gente falou, né, está acontecendo de forma cada vez mais rápida, né, afeta, as forças estão se afetando, né, cada vez mais fortemente. E o que a gente percebe é que aquela história do mundo VUCA, do mundo BANI, né, a gente gosta ou não dessas siglas, tem algumas características que simbolizam bem os tempos que a gente está passando agora, né? Então, tudo está mudando muito rápido, né? Quando a gente vê a evolução, né, das tecnologias, por exemplo, o telefone levou 75 anos para chegar a 50 milhões de pessoas, enquanto o smartphone levou 3 anos, né? O ChatGPT, né, em 2 meses, já atingiu 100 milhões de pessoas. Então, está tudo muito acelerado, né? Então, isso, né, impulsiona aquelas forças e traz um desafio maior ainda, do ponto de vista de planejamento de pessoas. Às vezes dá a sensação de que, olha, nem vale planejar porque amanhã vai mudar tudo. Mas a questão é, se a gente não se planejar, né, a gente não vai lidar com essa mudança. E aí os impactos podem, né, ser muito ruins, né? Então, eu trouxe aqui meio que um compilado também de transformações que as empresas estão passando hoje em dia, né, e que são respostas a essas forças, e, ao mesmo tempo, vão impactar o planejamento de pessoas, né? Então, né, se a gente está falando, vamos mudar aqui na nossa experiência do cliente, né? Então, eu tenho que pensar como que eu vou prover, né, pessoas com os perfis adequados para lidar com essa questão da experiência do cliente. Então, né, tudo aqui impacta de alguma forma como que a gente vai lidar com pessoas depois. Eu tenho certeza que todo mundo já, né, ou está passando por alguma dessas mudanças, né, ou já passou. Acho que é importante só diferenciar, né, gente, quando a gente fala de planejamento de pessoas, muitas vezes a gente confunde com a ideia de estratégia de pessoas, tá? Na verdade, assim, a gente pode ter como, né, definições diferentes. Ou seja, quando a gente fala de uma estratégia de pessoas, a gente está falando ali de uma escolha, de um caminho que eu vou seguir, algo que seja aspiracional, e que muitas vezes não depende de mim. Muitas vezes, né, envolve definir né, uma proposta de valor às pessoas. O que eu quero ser? Como que eu quero parecer no mercado? Né? Quais são as minhas prioridades estratégicas olhando para a estratégia de negócios? Né? E muitas vezes eu preciso ali de um framework, né, que mostra assim, em uma página qual é a estratégia, né, de pessoas e como que se conecta a estratégia de negócios. Só que quando a gente fala de planejamento de pessoas, a gente já entra, né, numa visão de qual é o plano que eu vou ter, né, para entregar essa minha estratégia. Né? Então, pressupõe eu ter uma estratégia. Então, o plano de pessoas deveria, no final, ter uma lista de coisas a serem feitas, né, que são adaptáveis, são, né, mais adaptáveis do que a estratégia. Eu posso mudar o plano, né, quando for mais conveniente, né, quando fizer sentido. Eu preciso ter rituais, né, que acompanhem esse planejamento, reuniões de checkpoint, reuniões de planejamento, que envolvam RH e área de negócios. E eu preciso ser né, ágil de alguma forma. Né? Eu não posso criar uma complexidade muito grande nesse planejamento, já que as coisas estão mudando cada vez mais rápido. Tá? E aí, assim, acho que o grande desafio, né, assim, é como que a gente faz um planejamento sem deixar ele muito complexo, tá? Dado que os ciclos estão reduzindo cada vez mais. Tá? E aí eu acredito, né, muito, né, como que a gente pode utilizar, né, os conceitos ágeis e adaptar o planejamento de pessoas, né, a entregas mais claras, né, mais conectadas à estratégia, mas, né, a gente tem que pensar no futuro, né, que é para isso que a gente está se preparando. Tá? Eu acho que tem um outro desafio importante, que é essa questão do RH sentar na mesa, né, no momento que a estratégia está sendo discutida do ponto de vista do negócio. Né? E muitas vezes isso não acontece. O RH é meio que puxado, né, vem a encomenda, olha, agora a gente tem que achar 300 pessoas com esse perfil, né, e tem que ser, né, nos próximos 3 meses. Né, o RH participando antecipadamente, né, e tendo uma voz ativa e contribuindo para as discussões que estão sendo feitas,
Aí sim a gente consegue ter um planejamento muito mais efetivo. Tá? Então, acho que esse é um ponto importante. O RH está sentado na mesa, junto com o negócio, e né, superar também meio que uma cultura nossa de não se planejar mesmo como brasileiros, né? Um pouco né, de fazer as coisas no imprevisto, né, de forma flexível, às vezes do nosso jeitinho, ficar pensando só em apagar os incêndios e fazer as entregas acabam deixando com que a gente pense no futuro. E aí as entregas ficam sempre mais complicadas depois, né? A gente sofre muito mais, a gente gasta muito mais energia. Então, eu queria trazer também assim, cinco formas como o planejamento de pessoas agrega valor. Tá? E aí queria começar, né, um pouco dessa questão da leitura do ambiente, né, como a gente fez agora, rapidamente, assim, em cada segmento, em cada setor, né, é importante ter essa leitura do ponto de vista de pessoas e elaborar esses cenários, e junto com o negócio, né? Junto com quem está na linha de frente, que sabe muito bem o que está acontecendo. Né? Então, ali é uma das principais fontes de informação. E aí tem as pesquisas, né? Os fóruns de discussão no mercado, mas eu acredito muito em, né, sentar junto com a alta liderança, né? Dedicarem. Muitas vezes a gente vai dedicar, né, um ano, 8 horas a essas discussões e isso vai resolver muitos problemas no futuro. Tá? É, Outro ponto, né, outra forma como agrega valor, é mapeando quais são aquelas competências críticas para o futuro, ou aqueles skills críticos para o futuro. Então, são aqueles que vão sustentar o propósito, vão, né, contribuir para a execução da estratégia. E aqui a gente pode, né, focar nas críticas, né, que é uma discussão importante. O que é crítico para o negócio? O que vai causar mais impacto? Então, tem toda uma discussão importante aqui também sobre perfis e posições críticas. Tá? Outra forma é garantindo que o planejamento de pessoas está alinhado à cultura que se deseja. Tá? Então, né, toda aquela discussão dos power skills, soft skills, garantir que converse e alavanque a cultura desejada, né, do ponto de vista do que eu quero em termos comportamentais, vamos dizer assim, das pessoas. Tá? Para que aí, né, outra forma, né, que agrega valor é entregando um plano, né, dizendo quais são os programas, os projetos, as políticas, né, que deverão ser implementadas num horizonte de tempo. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Tá? E aí, muitas vezes, tem discussões que envolvem mudanças de estrutura organizacional, decisões de terceirização, parcerias, e até, né, um ponto importante que é o planejamento de change management. Né? Muitas vezes isso está com a área de recursos humanos, mas saem pipocando, né, projetos de mudanças e depois que o negócio está pegando fogo, pedem alguém de change para ajudar. Então, né, sabendo antecipadamente que vão haver essas mudanças, também, né, do ponto de vista de planejamento, pode ser algo interessante. Tá? E, finalmente, né, medir o sucesso, né, ter indicadores, né, monitorar esses indicadores e retroalimentar o processo de planejamento. Tá? E aí o papel de People Analytics, né, usando predições, né, com bases de dados, inclusive usando inteligência artificial, pode ajudar muito. Né, o que os meus modelos estão prevendo que vai acontecer com a minha força de trabalho no futuro. Tá? E aí, gente, aqui, né, compartilhar com vocês um modelo mental, tá? Uma forma de se pensar estruturalmente no planejamento de pessoas, que não é a forma certa, né? Mas assim, só para a gente estruturar um pouco o pensamento. E aí, assim, primeiro, né, planejar pessoas vai ter que envolver necessariamente a gente pensar quais são as competências futuras, não só quais são, mas também em que quantidade eu preciso, né, em que momento, a que tempo e a que custo. Tá? Eu vou ter que responder essas questões necessariamente se eu estou fazendo planejamento de pessoas. E aí, né, parte da estratégia, do propósito, né, e eu gosto do conceito de alavancas de valor, que é dentro da estratégia, aonde que eu gero mais valor, onde estão as principais alavancas que vão fazer eu acelerar a entrega da minha estratégia. Tá? Então, alguns modelos mais focados, eles, né, acabam olhando mais para as alavancas de valor. E a partir daí, né, fazer uma reflexão, né, dessas necessidades futuras, né, quais são as competências, em que quantidades, a que tempo e a que custo. Tá? De novo, eu posso fazer isso de uma forma mais macro, né, entre aspas, mais estratégica, olhando alavancas de valor, mas eu posso fazer isso de forma, né, mais micro, né, olhando atividades, né, o tradicional workforce planning, né, onde eu vou olhar processo, entrada e saída de processos,
Isso ajuda muito em ganhos de eficiência, mas também ajuda mais aquelas empresas mais processuais ou aquelas áreas onde eu tenho atividades bem definidas, como operações, supply, né, centro de serviço compartilhado. Tá? Então, tem essas duas abordagens de planejamento. Eu posso entrar mais no micro, eu posso olhar mais para o macro. Tá? E é óbvio que benchmarks externos ajudam muito, né? E muitas vezes o benchmark interno, principalmente quando eu tenho várias unidades de negócio, sei lá, sou um varejista que tem várias lojas, eu estabeleço parâmetros, né, indicadores, onde eu comparo ali receita por colaborador, que é uma coisa bem simples. E aí eu posso medir isso em diferentes unidades e ver ali ganhos de eficiência, né, e planejar o que eu preciso quando eu estiver abrindo novas unidades. Tá? É, o, com base nisso, né, olhando essas quatro variáveis, aí sim eu vou ter que olhar para fora, para o ambiente, entender, né, como é que está essa relação de oferta e demanda de pessoas, as questões demográficas, etc., as novas tecnologias, e tem que olhar internamente também, entendendo que skills eu já tenho, né, qual o potencial das pessoas, o nível de desempenho, quão engajadas elas estão em relação ao trabalho, eu consigo reter essas pessoas, né, ao longo do tempo, estão prontas para assumir posições de liderança, já tem o nível de diversidade e inclusão que eu busco. Então, eu tenho que olhar isso para conseguir mapear o gap, né, que é a minha situação atual. Né? Então, eu vou ver, né, frente aonde eu quero chegar, aonde que eu estou, né, para que aí eu defina um plano de ação, né, que pode envolver várias coisas diferentes. Tá? Então, eu trouxe aqui meio que uma launch release, né, de prateleira de coisas de RH, né, só para exemplificar de coisas que eu posso fazer para lidar, né, e trabalhar com essa questão do eventual gap que eu tenha. Tá? Então, por exemplo, eu já cheguei a discutir né, eu já participei de uma discussão sobre a necessidade de rever a proposta de valor, né, o componente de proposta de valor, né, de uma unidade de negócio, porque a força de trabalho principal dessa unidade de negócios, né, que trabalha com trading, está no mercado financeiro. Né, e essa não era uma empresa do mercado financeiro, era uma empresa, né, de commodity, né, mas que tem uma área de trading dentro dela. E aí são propostas de valores totalmente diferentes. Você trabalhar no mercado financeiro versus estar numa grande organização de commodity, né, mesmo que você esteja fazendo trading. Então, a discussão era, precisamos rever a proposta de valor, né, a questão remuneratória, por exemplo, de incentivos, né, é totalmente diferente. Então, é um exemplo desse tipo de discussão. Tá? Queria compartilhar um caso super rápido aqui com vocês, né, que isso aqui é um player, né, de commodity, de energia, um conglomerado de empresas que, né, numa discussão alguns anos atrás, eles decidiram, olha, vamos mapear quais são os skills do futuro, né, para a gente conseguir se planejar e não ser pego de surpresa, né, a gente não ser puxado tarde demais pelo negócio e, inclusive, a gente puxar um pouco o negócio, né, estimular algumas discussões. Então, era um case de crescimento, né? O principal objetivo deles era crescimento, mas a alavanca de valor que foi identificada foi a abertura do mercado livre de energia. Tá? Então, através né, dessa alavanca, eles conseguiram chegar mais rápido, né, no crescimento que eles estavam buscando, tá? No tempo, obviamente, que estava planejado. E aí, o mercado livre de energia, gente, é uma coisa totalmente diferente do que a gente está acostumado, né? Então, a gente está falando aí da gente escolher qual energia que a gente vai comprar, assim como a gente faz com a telefonia, tá? Hoje em dia. E a previsão, né, é que isso chegue até a gente em 2028. Hoje já existe mercado corporativo, né, mas chegar na gente até 2028, então tem um mercado, né, enorme a ser explorado. Né, nesse caso, o que a empresa queria era, poxa, o que eu preciso desenvolver, né? E aqui é uma parte, né, das competências para o futuro. E aí eles chegaram, né? O modelo que eles entendiam que era o mais interessante para eles era o modelo phygital, né? Que mistura um atendimento ao cliente físico e digital. Tinha muita XP como, né, uma referência, né? Onde você tem muita digitalização. E o conceito de você ter um gerente de energia, que vai cuidar das nossas contas de energia, porque né, as pessoas vão ter carro elétrico, etc. Então, assim, hoje eles não têm esse negócio não existe no mercado, então eles precisam planejar isso. Em 2028, né, já está aí. Né? E aí isso, né, originou uma discussão sobre qual seria a demanda por esse perfil, em quanto tempo eu vou precisar, né, desse perfil, né, se curto, médio ou longo prazo, e também qual a minha visão sobre a disponibilidade desse perfil no mercado.
porque aqui já dá um mapa, olha, da onde eu tenho que colocar foco e que tipos de planos, né, eu preciso estabelecer para garantir que eu tenha pessoas com esse perfil, com os skills corretos, na quantidade certa, né, até, por exemplo, 2028. Tá? Então, foi uma discussão que não foi no detalhe do quantitativo, da tarefa, mas, né, suscitou discussões muito interessantes na área de negócios, na área de recursos humanos, do ponto de vista de planejamento, onde a gente vai fazer essa busca, como que a gente vai desenvolver, né, inclusive em questões de soft skill. Tá? Então, só para dar um exemplo concreto. E aí, né, eu posso adotar diferentes estratégias para lidar com os resultados ali daquele meu planejamento. Né? Se a demanda é maior do que a oferta, eu posso ir para, né, uma estratégia mais hunting, né, talent acquisition, mas também, né, fusões e aquisições, porque também é uma forma de trazer talentos. Eu posso pensar em alugar, né, terceirizações, temporários, né, tal economia gig. Eu posso desenvolver, né, tal estratégia farmer, né, de desenvolver internamente essas competências, né? Então, desde programas de trainee, né, até programas de aceleração, né, o tal upskilling. Eu posso, né, pegar emprestado, né, então, expatriações, né, projetos específicos. E eu posso pensar em automação, né, onde eu posso introduzir inteligência artificial, robótica, tecnologias digitais em geral. Tá? E do lado, né, quando a oferta está maior do que a demanda, está sobrando gente, né, também tem que pensar na possibilidade de ou tal reskilling, né, recapacitar as pessoas, pensar em redesign organizacional, eventualmente, mobilidade, flexibilização e, eventualmente, até, né, desligar o excesso e como que isso impacta processos de outplacement. Tá? Então, aqui são diferentes estratégias que eu posso adotar dentro do meu plano, né, que daí vão sair ações concretas para que a gente se antecipe às mudanças que vão chegar. Tá? Gente, para fechar, tá, que a gente está chegando no final aí do nosso tempo, queria só passar um recado um pouco assim, né, de fatores críticos. Isso aqui foi um relatório também bem interessante, publicado alguns anos atrás pela Gartner, que falava, né, olha, o que é crítico para o planejamento de pessoas, né, o que normalmente dá problema. Então, crítico é ter vinculação com a estratégia, né, estratégia de pessoas, né, isso está muito claro, ser um alavancador da estratégia de pessoas, e também, né, ao mesmo tempo, ter o buy-in, né, e fazer algum change management com as áreas de negócio. Né? Então, acaba sendo uma certa mudança de mindset, planejamento em geral, e principalmente planejamento de pessoas. Então, aqui, né, assim, chamar a área de negócios para participar, para mostrar a importância dos impactos de não se fazer o planejamento é muito importante. Tá? E, normalmente, quando a gente vai para as áreas de negócios para falar sobre planejamento de pessoas, fica todo mundo arrepiado, porque já pensam em, né, redução de estrutura, cortes. Então, tem, né, uma mudança de mindset importante aí. Assim, cuidado para não perder a perspectiva do futuro, né, da gente não cair no dia a dia, ficar apagando os incêndios, e muitas vezes a estratégia é dividir para conquistar. Tá? Então, a gente pode fazer em ondas, né? A gente pode trabalhar com alguns negócios, com algumas áreas, não precisa ser um planejamento para todo mundo ao mesmo tempo agora, tá? Porque isso acaba mobilizando muitas áreas. Então, não precisa abraçar o mundo, né? E é importante definir uma estratégia de implantação. E, finalmente, né, a importância da gente, né, desenvolver cada vez mais uma estrutura de analytics, né, de dados, né, e não só a infraestrutura, mas também uma cultura, né, de se trabalhar com dados, né, na tomada de decisão. Então, a Gartner destaca isso como um gap importante, né, assim, mais de 80% das empresas não tem isso, né, bem desenvolvido, né, não trabalha com dados, né, na gestão de talentos. E muitas vezes o planejamento de pessoas vira uma discussão mais de headcount, custo, né, e não se entra, né, numa discussão, né, com mais profundidade. Tá? Então, acho que são esses os recados finais. Né? Eles deixam lá uma frase que eu achei interessante, que é planejamento de pessoas é uma atividade do negócio, né? Não é uma atividade do RH. Né? Então, acho que junto com o negócio a gente consegue contribuir bastante. Tá? Então, gente, é isso. Tá? Vou parar porque eu já excedi meu tempo aqui. Muito obrigado, viu, Faro? Bela apresentação, acho que muitos falaram assim, nossa, muitos insights, né? Muitos insights vindo aí da fala do Eduardo Faro. Legal. Foram surgindo várias perguntas, Faro. A Camila está
tá compilando, né? Eu vou passar a bola para Camila. Camila, se você quiser, então, ir Sim, passando as questões. sim, boa noite. Bom, vou passar uma aqui. O Raul Lima perguntou, professor, o senhor entende a importância de um RH estratégico e participante dos OKRs das organizações? Totalmente, totalmente. Assim como era importante o RH participar das discussões dos balance scorecards, né, de qualquer modelo, né, de gestão, é importantíssimo o RH estar lá, né, nas discussões do OKR da organização, até mesmo porque depois isso tem que refletir em OKRs para o RH. Né? E é um tema que tem bastante confusão aí, né? As empresas estão experimentando, né? Muitas vezes chamam OKR, o que não é OKR, porque não tem enfim, um modelo ágil, mas acho super relevante. Certo. Mais uma aqui, o Adolfo ele perguntou se aquela ideia do planejamento dinâmico de 5 anos para o quadro base, se ele ainda funciona. Sim, eu acho que funciona, de novo, eu acho que o planejamento de pessoas tem que ter uma perspectiva mais de longo prazo, eu acho que 5 anos é um bom horizonte, né? Se der para fazer, né, 10 anos, ótimo, mas 5 anos eu acho que é um bom horizonte. Mas ao mesmo tempo, assim, isso tem que se refletir em ações, né, em ciclos menores, né? Assim, realmente trimestrais, com entregas ali concretas, mas sempre mais conectada a essa perspectiva de longo prazo. Então, eu teria os dois, sabe? O de curto prazo e o de longo prazo. Certo. Bom, professor, eu acredito que você passou bem sobre esses pontos, mas de repente, para reafirmar, o Marcelo Torres ele perguntou como a área de RH deve se posicionar frente às constantes mudanças nesses tempos de mudanças também. Se tiver alguns Sim, pontos fortes para colocar. legal. Eu acho que assim, tá conectado à área de negócios, né? Quem está lá na área de negócios está conectado nas principais tendências e forças que vão influenciar ali as suas operações, o seu crescimento. Você vai adquirir uma empresa nova, você vai ter que mudar o perfil de todo mundo. Então, assim, eu acho que é a melhor fonte que tem. E aí depois, né, eu acho que assim, buscar isso, né, nas escolas, né, renomadas, buscar isso, né, em várias fontes aí das pesquisas, né, de consultorias que tem disponíveis, e está conectado no network de mercado, assim, né, com pares da indústria, né, em fóruns que são feitos para fazer essas discussões, né, muitas vezes isso pode ser interessante, né, juntar pessoas de uma mesma indústria, tem esses grupos para remuneração, por exemplo, né? Isso pode ser feito de uma forma mais estruturada para planejamento, né? De olhar o futuro e ver quais são as forças que vão impactar mais. Legal, professor. Obrigada. Bom, professor Joel, passo para ti. Peço desculpa para as outras pessoas que fizeram perguntas, mas até fui selecionando algumas aqui, porque na medida que você foi falando, professor, algumas já foram respondidas. Tá Tá bom? bom, Então, legal, foi legal. essa outra seleção. Tá bom, me coloco à disposição, pessoal. Assim, né, se precisarem, né, espero que vocês tenham gostado. O tempo foi super rápido, mas acho que deu para dar uma visão geral. E agradecer novamente aí ao professor Joel Dutra, a FIA, né, a Camila, grandes parceiros. Né, sou sempre grato aí por estar junto com vocês. Não, nós que agradecemos e ficamos em dívida contigo, Eduardo. Você trouxe um tema muito importante, a forma como você abordou magistral, e acho que trouxe muitas informações, muitas reflexões, né, para a gente realmente pensar. Eu acho que vai dar bastante. Eu aqui anotei um montão de coisa, né? Eu fiquei impressionado com a quantidade a profusão de informações e reflexões que você propiciou aqui na tua fala, né? Eu queria agradecer muito, queria agradecer bastante a Camila aí por estar na retaguarda, ajudando a gente nas questões, e agradecer muito a vocês que participaram aqui com a gente, né? Eu fui vendo aí várias pessoas conhecidas, queria agradecer muito vocês estarem aqui, o carinho de vocês, né? Uma alegria estar podendo interagir com vocês nesse evento aqui, nessa webinar, né? Muito obrigado, viu, gente? Mais uma vez, obrigado, Eduardo. Um grande abraço a todos, né? Tudo de bom. Obrigado, gente. Boa noite, bom Obrigada. descanso. Boa noite.